Estão felizes? Estão mesmo? Aleluia. Então já vão aí, abrem Romanos 3. Glória a Deus. Romanos 3. Vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. Que vantagem pode haver então em ser judeu, ou que utilidade existe na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então a palavra de Deus foi confiada a quem? Aos judeus. Sendo assim, que importa se algum desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Será que a infidelidade do homem, a infidelidade do sacerdote, a infidelidade daquele que é responsável em preservar a palavra de Deus, vai anular a fidelidade de Deus com os homens? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentir. Olha só o que Paulo fala: todo homem é mentiroso. E aqui não é homem, só homem não. Homem é o ser humano. Amém? Todo ser humano é mentiroso. Como está escrito: para que seja justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com lógica humana. Olha Paulo, com lógica humana ele faz assim, ó: será que Deus ele é injusto por ele vir com a ira dele sobre o homem? Será? É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Então, sem a ira de Deus, não tem como julgar o mundo. Mas alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo, olha só, isso aqui é importante, hein? Ainda mais sua glória, por que sou condenado como pecador? Olha o mentiroso querendo se justificar. Não, eu estou mentindo, mas eu estou mentindo para glorificar o nome de Deus. Eu estou mentindo, mas é uma mentira boa. E aqui fala: por que sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer como alguns caluniadores afirmam que dizemos: pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem, porque certa condenação dos tais é merecida. O ser humano, ele é infiel e injusto. O que Paulo está falando aqui é que todo ser humano ele é infiel e injusto, ele é mentiroso. Amém? Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz os que estão sob domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que todos somos pecadores.
pecadores. Amém? Nós recebemos um evangelho de Cristo e nós pregamos esse evangelho, que são as boas novas, não é isso? A notícia boa, né, da salvação de Jesus. Só que nós esquecemos de pregar que antes da boa notícia há uma má notícia para o ser humano. Tem uma má notícia que nós temos que pregar. Nós temos que levar para o ser humano essa má notícia. E aqui a gente vê que o homem, ele é injusto e infiel a Deus, que ele pecou, ele é pecador, e ele não é merecedor da glória de Deus. E todos pecaram, todos, através do pecado de Adão, todos pecaram, todos, até aqueles que, né, temos exemplos na Bíblia aí que não cometeu nenhum pecado durante a sua vida, mas ele não deixou de ser pecador, porque a nossa natureza é pecaminosa, nós somos pecadores. Amém? E eu falo muito sobre José do Egito. José, a gente não vê nenhum cometimento de pecado na história de José, pelo contrário, um menino que obedecia a Deus, obedecia a seus pais, era um menino exemplar, cresceu um grande homem, se tornou governador, e não vemos ele pecando em nenhum momento. Tentaram várias vezes com que ele pecasse, mas ele não pecou. Mas ele deixou de ser pecador? Não, porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. E essa é a má notícia para a humanidade. Se a humanidade não reconhecer Jesus, se a humanidade não se converter, o que vai acontecer? Vão sofrer a ira de... pô, você está pregando aí um Deus que vai castigar, um Deus que se ira, um Deus vingativo? Não, Deus não é vingativo. Deus, ele é justo, ele é juiz, e ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que julgar. Só que é através da ira dele que ele vai jogar os homens junto com Satanás no inferno. Então nós temos que estar debaixo desse temor. Nós não podemos sofrer essa ira de Deus na nossa vida. Então nós temos essa má notícia para o mundo. Nós temos que levar essa má notícia para o mundo, que todos que estão lá fora vão para o inferno. Por quê? Porque são infiéis, são inúteis para Deus, são pecadores, vivem num lamaçal de pecados, numa vida de pecados. Nós somos pecadores, mas nós não vivemos no pecado. Porque tem muitos que estão na igreja e querem justificar: mas eu sou pecador, eu peco. Você é pecador, mas você não deve pecar. O pecado não faz parte da nossa intimidade com Deus, da nossa vida com Deus, da nossa vida cristã, do nosso caráter cristão. Não faz mais parte. Pode ser que aconteça de nós escorregarmos e pecarmos, mas se arrependa, e peça muito perdão a Deus, porque não devemos cometer pecados, não devemos viver numa vida de pecado, numa vida de iniquidade. Mas Jesus levou todos os nossos pecados lá na cruz, ele morreu, ele pagou todos os nossos pecados, o pecado não vai mais me levar para o inferno. Pecado não vai levar você para o inferno, porque o pecado Jesus pagou, certo? Você está certo, só que a sua iniquidade vai te levar para o inferno. E você sabe o que é uma iniquidade? É você querer santificar um pecado, é você querer justificar um pecado com a palavra de Deus, é você querer pegar algo que é
pecaminoso e querer tornar aquilo lá santo, querer justificar aquilo, como nós vemos hoje, muitos afastando o homem de Deus e não aproximando ele, muitos trazendo uma palavra, uma pregação, colocando como se o homem fosse superior a Deus. Somos fracos, somos falhos, somos inúteis se não tivermos com Deus, se não tivermos alicerçados na palavra de Deus. Não adianta eu querer pregar para o mundo todo e eu não ser praticante do que eu estou pregando. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ou então o que eu faço fica em oculto para os homens, porque para Deus não. Para Deus nunca vai ficar oculto. Deus deixou a palavra dele com os judeus, determinou essa palavra para os judeus responsáveis para pregar, para cuidar, para conservar a palavra de Deus. E o que eles fizeram? Se desviaram, fizeram uma lambança com a palavra de Deus, com as ordens de Deus. Por quê? Eu quero ter vantagem. Tire vantagem mesmo da coisa de Deus, para você ver o que vai ser a sua recompensa. Nós temos que cada vez mais ser conhecedores da palavra. O que eu mais pego no pé do cristão é que ele tem que ler a Bíblia, ele tem que ser conhecedor da palavra de Deus. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. É como o médico ele não estuda para ser médico, e ele não segue os procedimentos que ele aprendeu na faculdade. Se ele querer fazer do jeito dele, vai dar certo? Claro que não. E aí o que o médico faz para estar cada vez mais com habilidade, para conhecer mais a sua profissão? Continua estudando e praticando aquilo que ele está aprendendo. Isso não é só para o médico, é para o engenheiro, para o advogado, para tantas outras profissões. Agora, por que o crente, ele que tem que ser conhecedor daquilo que Deus deu nas mãos dele, a missão de Deus nas nossas mãos, nós fazemos o quê? Deixamos de lado. E aí quando é confrontado, não sabe responder. Mas eu profetizo, minha igreja é cheia, tem milhares de pessoas, só que quando é confrontado na palavra, o que faz? Foge. Não sabe. Por quê? Está fazendo tudo alicerçado na palavra de Deus? Eu já falei aqui para vocês sobre os dons espirituais, e eu já falei que os dons são dados por Deus, todos os dons. Só que os dons, Deus tira o dom do ser humano? Não. Eu dei um dom pro Guilherme para profetizar, para ser um profeta, para curar, para orar, derramar cura. Aí o Guilherme pega e começa a usar isso por benefício próprio. Deus vai tirar isso daí dele? Não. Deus podia falar assim: pera aí, Guilherme, dá esse dom aqui, é meu, acabou. Não. Deus fala: usa o dom que eu te dei. É para exaltação sua própria? Usa, vai usando. É o que eu falo: se o pecado ele tivesse consequência logo após o cometimento do pecado, ninguém pecaria. Se você pecou e ele já sofreu essa consequência, você nunca mais ia querer pecar. Você sabe que na tomada dá choque, e acho que a maioria de nós já colocou o dedo na tomada para testar, não é isso? Nós já testamos, não foi? Tomamos um choque. Você agora tem coragem de ir lá e colocar o dedo de novo na tomada? Não.
Não. Então, mas o crente, ele acha que não está vindo consequência, lá na frente Deus vai me perdoar, eu vou para o céu, meus pecados vão ser apagados. Meu Deus, ele deu um boleto para você, e ele não vai cobrar esse boleto agora. Não é porque ele não está te cobrando agora que ele não vai cobrar lá na frente, porque no dia do grande juízo, sabe o que Jesus vai falar para esses homens, para essas mulheres? Vamos lá em Mateus 7. Você acha que Deus não vai cobrar, né? Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E olha o que Jesus vai responder para eles. Vai lá no próximo. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai-vos a iniquidade. Amém? Você acha que todo mundo que está dentro da igreja vai para o céu? Você acha? Você acha que todo mundo que sai de casa no domingo, vem para a igreja, faz essa vida todo dia, ou então participa de 7 cultos na semana, vai para o céu? Você acha que todo mundo vai? Você acha que pastores, muitos pastores aí, todos os pastores, vamos pôr, generalizar, todos os pastores vão para o céu? Todos os apóstolos, bispos, diáconos, profetas, evangelistas, vão para o céu? Está aí, não sou eu que estou falando. É quem? É Jesus. É o próprio mestre que está falando. E ainda o homem vai chegar no dia de pagar o seu boleto, né, que Jesus vai estar lá, que a gente vai ser julgado face a face com Deus. A gente vai ter um encontro para ser julgado. Não é assim, pega esses daqui, vão para lá. Não. Jesus vai julgar cada um individual pelas suas obras. E aí o homem ainda vai chegar lá e falar assim: Senhor, o Senhor vai mandar para o inferno? Peraí, Senhor, o Senhor me tirou da vida boa que eu tinha, o Senhor me tirou do mundo, e aí eu fui, abri uma igreja, apacentei as tuas ovelhas, entrou endemoniado lá, eu expulsei, eu curei, entrou lá, coxo, eu curei, Senhor, eu fiz cego enxergar, Senhor, e o Senhor vai mandar para o inferno. Você vai falar assim: apartai-vos de vós que praticais a iniquidade. Então para que você está usando os seus dons para Deus? Está aqui, Deus ele nos dá em Romanos 3 uma má notícia, que nós somos infiéis, que nós somos injustos, que nós não merecemos. Deus não dá essa resposta para nós? E mesmo assim, eu sabendo de tudo isso, eu preciso fazer o quê? Me consertar. Porque ser crente até o diabo é. E o diabo crê mais em Deus do que nós. Por quê? Porque ele conhece Deus face a face. Ele é espírito. Ele tem acesso ao céu. Ele conhece, ele crê, ele sabe do poder de Deus, ele sabe do que Deus é capaz. E nós ficamos aí: eu pequei, não aconteceu nada. Senhor, não aconteceu nada, então o Senhor vai me perdoar, já me perdoou, perdoa. Ou então vai lá, entra no quarto, chora: Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus. Aí depois vai e comete e fica nessa vida de pecado. Essa vida de pecado. É isso que Deus quer de cada um de nós? E aí nós pegamos os dons que Deus nos deu e usamos para não só nos justificar,
mas para nos exaltarmos, para crescermos, para sermos o tal, para sermos o bambambam, o todo-poderoso. Daqui a pouco vai ter pastores que vai se declarar que é Deus. Ó, Jesus voltou, sou eu. Vai ter, não vai demorar muito. Ó, eu já voltei. Vocês acharam que eu ia voltar no cavalo branco? E tal, abrir o céu, trombeta. Não, eu voltei agora, aqui ó, minha segunda vinda. Vai ter, logo, logo. E sabe o que vai acontecer com uma multidão? Vai fazer o quê? Vai acreditar. Porque o cara vai vir com dons, vai fazer milagres, vai fazer maravilhas. Você vai chegar lá cego, o cara vai orar, vai te curar. Você vai achar ele, seu Deus. Ó, ele me curou. Quem cura é Deus. Os dons são de Deus. Se Deus quiser usar o jumentinho, Ele usa de novo. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E nós somos inúteis, nós somos infiéis. Olha só. Aí Deus deixou a lei para o homem viver a obediência dele. Aí o homem faz o que com a lei? Não, eu interpreto a lei. Deus dá a lei, mas quem interpreta sou eu. Eu sou o juiz aqui na terra. Aí Deus fala assim, tá bom então. Quem vai ser salvo vai ser não pela lei, vai ser pela minha graça. E aí Jesus vem com uma grande notícia boa para nós. Aqui em Romanos 3 mesmo. Lá no versículo 21. Olha só a notícia boa de Deus. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. A lei e os profetas testemunharam e testemunham a graça de Deus na nossa vida. O Novo Testamento, ele testifica o Antigo. Quando nós lemos o Novo Testamento e a gente vai para o Antigo Testamento, nós começamos a ver Jesus lá no Antigo Testamento já trabalhando, já fazendo o seu querer, a sua obra, já preparando a sua igreja. E aí lá no 22, isto é a justiça de Deus, por intermédio da fé. E fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção. Deus, ele não faz acepção das pessoas. Aquele que crê, aquele que se converte, aquele que se entrega para Jesus, aquele que confia nele, o que ele faz? Ele justifica. Você deixa de ser esse infiel, esse injusto, esse mentiroso, esse condenado, para ser justificado por Deus. Jesus, ele vem e te justifica. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Todos pecaram. Desde Adão até hoje, até aquele que está nascendo agora, nesse mesmo minuto, segundo, pecou. São pecadores. Destituídos foram da glória de Deus. E Jesus veio fazer o quê? Resgatar todos através da sua redenção. Amém? Sendo justificados, olha só, sendo justificados com algum valor. Qual foi o valor dessa justificação? Qual foi o valor dessa justificação? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu Jesus como propiação do seu pecado, como pagamento do seu pecado, pagamento do pecado da humanidade. Mas só que ele vai falar o quê? Afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta a gente querer chegar lá na frente
Jesus e querer se justificar. Não, meu filho. Nós não somos advogados de nós, não. Nós não somos nossos juízes, nossos advogados, não. Não adianta eu pegar lá, chegar lá, o Guilherme lá do meu lado e falar, ó, justifica eu aí. O homem vai mandar para o inferno. Fala aí o que eu fiz na sua vida. Fala aí que eu te batizei. Faz aí, fala. Não vai adiantar, não. Não vai adiantar. Jesus é nosso advogado. Jesus é o nosso promotor. Jesus é o nosso juiz. Jesus é a nossa salvação. Então não adianta. Não adianta vir para a igreja, querer mudar de vida e não mudar o caráter, não mudar realmente, não falar assim, ó, Cristo vive em mim, deixa Cristo viver em você. Para de viver sua natureza carnal. Só Jesus restaura, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus traz salvação para a sua vida. Quem restituiu o meu casamento foi quem? Será que eu fui lá no juiz? Ó, eu não quero separar não, restaura aí meu casamento. E o juiz falou, ó, vou dar aqui uma sentença que vocês vão viver a vida toda junto. Se separar, vai preso. Foi? Pelo contrário, se fosse o juiz, coitado de mim, né? E divórcio deixa tudo para quem? Não precisou nada disso. Precisou somente eu reconhecer, ela reconhecer que Jesus é tudo na nossa vida. Só que não adianta também, Jesus restaura e aí depois eu continuo na mesma maldade, na mesma iniquidade. Não, eu tenho que me transformar, eu tenho que mudar. Ela já contou aqui várias vezes o testemunho. Jesus restaurou nosso casamento, mas sempre a gente vivia em pé de guerra. Estava junto, mas estava a pé de guerra. Por quê? A desconfiança de tudo que eu fiz e eu falava que eu não fazia, não era? Não. Até um dia que eu passei por um processo de libertação e cheguei em casa, não tive como não confessar. Confessei. E mesmo assim eu não confessei tudo. Foi brandinho ali, né? Tá bom, já que você quer saber, tá bom. Tá, eu fiz. E pronto. Mas isso ficou. E ficava. E sempre tinha algo. E parece que o diabo, ele usa isso daí. Parece que o diabo, ele aproveita. Ele fala, já que tá mentindo. Porque eu era mentiroso. Eu estava fazendo a vontade de quem? Até o dia que sentamos lá e aí ela me colocou na parede, né? Uma calibre 12 na minha testa. Conta tudo. E aí eu me abri. E sabe o que aconteceu comigo? Parece que saiu algo assim, ó, aquele peso. E por quê? A primeira vez ela falou que tinha perdoado, mas não tinha. Por quê? Ainda faltava algo. E aí, depois disso, a mulher mudou, né? Faz chazinho, leva para mim na cama. Tá me agradando. Mudou o nosso ministério, mudou tudo na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo o quê? O caráter de Cristo. O caráter de Cristo não existe mentira, não existe engano, nada disso. Só existe o quê? A verdade. Eu sou a verdade e ninguém vai ao Pai senão por. Então, se Cristo vive em você, você vai ao Pai. A gente só consegue falar com Deus através de quem? Através de Jesus. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que rasgou o véu. É através dele. Mas nós somos justificados por Ele. Só que nós temos que nos tornarmos verdadeiros cristãos. Fazer as coisas para Deus, não por interesse, mas por amor.
Usar os dons que Deus nos dá, não por interesse, mas por amor. Porque Ele nos amou, como o apóstolo lá trouxe aqui. Ele nos amou primeiro e Ele nos ama. Obedece. Quem ama, obedece. Amém? Deus, Ele não quer quantidade. Deus, Ele não julga o homem pelo quantitativo. O homem sim. Hoje, o homem de Deus, ele é conhecido pelo quantitativo. Eu tenho a maior igreja, eu batizei 1.000, 10.000, 100.000. Nossa, esse é homem de Deus. Onde eu vou, arrasto multidões. Esse é homem de Deus. Só que aí você vai ver a multidão que está ali, não tem convertidos, não tem verdadeiros cristãos, estão lá por interesse. Jesus arrastou também uma multidão e muitos estavam à volta por interesse. E sabe o que ele fazia? Ele simplesmente parta de mim. Os que estavam próximo ali, os que chegavam até ele, os que realmente se aquebrantavam, ele fazia o quê? Ele curava, ele libertava, ele ensinava, ele tocava. E os curiosos faziam o quê? Querendo pegar Jesus nos erros. Vamos acompanhar, uma hora ele vai cair, e aí nós vamos apontar o erro dele. Então, nós temos que fazer tudo por amor a Deus. Quando a gente vem para Jesus, a gente tem que fazer todos os passos da vida cristã, todos. Porque só aceitar Jesus, só confessar Jesus como nosso único e fiel Salvador, não é suficiente. A gente tem que estar em comunhão com Ele, a gente tem que estar conectado ao corpo dEle. Nós temos que seguir todas as ordenanças dEle: batismo, celebração, que é a ceia, todas as ordenanças de Cristo, mudança de caráter, seja sacrifício vivo de Deus, mude a sua mente, sofra uma metanoia na sua mente, se transforme, para realmente chegar lá e Jesus falar assim: vem, meu filho amado, vem para a tua casa. Às vezes uma pessoa humilde, às vezes fala assim: mas eu só consegui converter uma pessoa porque eu não sei falar, eu sou humilde, eu não sei pregar. Mas apenas com o meu testemunho de vida, uma pessoa veio para Cristo. E essa pessoa vem para Cristo e faz o quê? Converte multidões. E Jesus vai fazer o quê? Vem, filho. Do que aquele que vai chegar lá com o sapato brilhando, né, que se bater a luz dá até ar nos olhos. Vai chegar lá com um terno bonitão, e vai chegar lá com o seu carrão, e vai chegar: Senhor, quantos eu batizei, quantos eu trouxe para a tua presença. Aí Jesus pode falar assim: aquele ali eu conheço, aquele eu conheço mesmo. Você batizou ele, você pregou para ele, mas aquele ali eu conheço. Vem cá, filho. Mas você, quem é você? Quem é o apóstolo Rogério? Não conheço, não. Não sei quem é. Ou então vai querer chegar lá: mas eu segui o que o apóstolo Rogério me ensinou, eu segui o que o apóstolo me falou. Ele mandava eu ofertar, mandava ele fazer isso, mandava eu dar meu carro como oferta, e mandava eu fazer isso, e vendi minha casa, dei minha casa pela obra de Deus, tal. Aí ele vai falar assim: e quem que é esse apóstolo Rogério aí? Tá doido? Não conheço não. E se eu não conheço ele, eu também não conheço você. Deus, ele não quer nada, nenhum sacrifício. Ele quer o sacrifício vivo de você, mas sacrifício material ele não quer. Eu não posso chegar aqui e falar assim: você quer ter um carro novo? Pega a chave do seu carro que você tem aqui e deposita aqui no altar, e amanhã Deus vai preparar um carro novo para você. É de Deus isso? Corre que é furada.
Fala assim, ó, sai de reto, Satanás. Deus, Ele não quer isso não. Deus, Ele quer a sua transformação, seu coração. É dando que se recebe. Então dá aí, da sua casa. Ah, quer um apartamento? Ou então assim, pastor, eu quero comprar um apartamento novo, não sei o quê. Então, filho, oferte sua casa. Oferte sua casa para Deus, que Deus te dá um apartamento. Aí, em vez de olhar assim um monte de ovelhinha na igreja, ferida, magrinha, sedentas de fome da palavra, ele olha assim, ele vê um cifrão sentado na cadeira. Esses vão pagar, porque vão merecer a ira de Deus. Não vai acreditando que Deus não se ira, não, que Deus se ira, e é através da ira de Deus que virá a justiça de Deus sobre toda a humanidade. Então continue na humildade. Tem pessoas que têm bilhões na conta e é humilde. É humilde. Tem pessoas que vêm para a igreja porque quer o quê? Ah, eu vou estudar, eu quero ser pastor. Por quê? Porque eu quero ter status. Porque hoje virou moda ser pastor, como se fosse hierarquia no mundo espiritual. Ah, eu quero ser um diácono, agora eu vou estudar para ser um pastor, porque eu quero almejar o cargo de bispo, e eu quero ser apóstolo. Vou estudar para isso. E não existe essa hierarquia no reino de Deus. Quem falou que o apóstolo é maior que o pastor? Quem falou isso? Jesus falou? Jesus deu dons. O apóstolo ele tem um dom, o profeta ele tem um dom, o evangelista ele tem um dom, o pastor ele tem um dom, o mestre ele tem um dom. Ele tem dons, são dons isso daí. Não é hierarquia. Se eu for visitar uma igreja, eu chego lá, eu já pergunto, quem é a autoridade máxima aqui depois de Jesus? Quem é o anjo aqui da igreja hoje? Já ouvi muitos apontar para mim, o apóstolo. Eu falei, não, é o seu pastor. É ele, eu aqui hoje, eu sou servo dele. Eu vim aqui para servir a obra dele, o trabalho dele. Eu estou aqui para servir ele. Mas aí nós vemos apóstolos querendo ser o maioral. Não deixe isso entrar no seu coração, não. Amém? Não deixe. O que Deus tem para você é coisa grande. Só que é coisa humilde. É na humildade que você aquebranta os corações. Não atrai as pessoas para a igreja por riqueza, por conquistas, por nada. Apresenta aqui uma notícia para eles. Quando alguém fala assim, por que eu preciso ir na igreja? Vem cá. Romanos 3. Por isso, olha o que você é aqui. Você tem que ser transformado. Tem que mudar. Não, porque Deus ele vai te dar isso. Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai restaurar. Deus ele vai fazer isso. Ele faz porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Amém? É por amor a Ele. Seja o melhor diácono, seja o melhor presbítero, seja o melhor pastor, seja o melhor membro, seja o melhor membro do corpo de Cristo, que é o que todos nós somos aqui. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, cada um com um dom. Cada um com um dom. E Jesus pediu para alguém apacentar as ovelhas, para direcionar as ovelhas que são de quem? Minha? Vocês são ovelhas minhas? Vocês são ovelhas de quem? De Cristo. E se eu não cuidar bem de vocês, quem vai pagar por isso? Eu. E você também. Porque você vai chegar lá e falar, não, eu era ovelha do apóstolo Rogério. Não conheço. Conheço não, esse daí não conheço não. Próximo, vai lá pro lado esquerdo você, filho. Vai lá que o que te espera é o inferno. Hoje estão pregando que o inferno é bom. Porque eu acho que é o que está sendo pregado aí. Por quê? É show gospel, lota. É não sei o que, lota. Nós precisamos fazer algo para atrair os jovens. O que vamos fazer? Sei lá. Vamos fazer um show de rap, rock, gospel. Eles vêm, em vez de chegar no jovem e falar, filho, sabe que você que é jovem, você tem que aceitar Jesus por causa disso daqui, dessa má notícia que tem aqui.
na Bíblia. Porque você é isso, não porque você tem que satisfazer a sua carne. Amém? Tem coisas do mundo que não se misturam com o Evangelho de Deus, e nunca vão se misturar. E muitos vão pagar por isso. Por isso que eu deixo. Eu não fico em rede social de ninguém lá criticando. Não, eu vejo lá, eu falo, vai pagar, filho. Tá usando o que é de Deus, você vai pagar isso lá na frente. Ou se conserta. Se conserta porque, amém? Deus tem avivamento para a sua igreja. E sabe onde está o avivamento de Deus para a igreja? Aqui, ó. Aqui está o avivamento de Deus. Viva o que está aqui, pratica o que está aqui, e você vai ver um grande avivamento de Deus. Não é nenhum homem que vai trazer avivamento de Deus, não. Pode vir o maior profeta do mundo. Se você não viver e não praticar o que está aqui, não vai ter avivamento na sua vida. Amém? O profeta, ele está para anunciar isso daqui. Se a palavra de Deus, ela não tem esses princípios, se ela não tiver alicerçada na criação, na queda do homem, na redenção de Jesus e na glorificação, sai fora. Que é anátema. Você sabe o que é anátema? Amaldiçoada, palavra amaldiçoada, palavra cancelada, não presta. E Paulo, ele falou muitas vezes sobre isso. Amém?